Pode começar, Fabrício. Olá, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Vinhas Manini Ângelo. Eu serei o mediador, da sessão de comunicação de hoje, em que nós teremos 4 trabalhos, não é isso? Nós temos o trabalho da Júlia Ferreira Matos, e Desde Quando Mulher Lê Minas Gerais, perfil social das proprietárias e composição das bibliotecas, Mariana, Minas Gerais, 1754-1819. Né? Depois teremos a apresentação da Yasmin Gregório Silva, professores régios e particulares na capitania de Minas Gerais, práticas educativas e lugares sociais entre 1740 e 1834. Depois teremos a apresentação do Hilton César de Oliveira, culturas educativas, aprendizagem colonial e os modos de governar Minas entre 1720 e 1752. E, por fim, eu apresento um trabalho intitulado Práticas e Estratégias Educativas em Minas Setecentista, entre famílias de escreventes de testadores. Para organizar um pouco a apresentação de hoje, a minha proposta é o seguinte, gente. Eu acho que, assim que eu passar a palavra, nós teremos em torno de 15 minutos para a apresentação, e quando estiver próximo aí de 10 minutos, ou faltando 5 minutos, eu sinalizo, ou pelo chat, ou, de repente eu verbalizo isso, para vocês irem encaminhando a apresentação para o final. Atendendo a pedidos, eu gostaria que todos se ativessem ao período aí, ao tempo, porque nós temos uma conferência final, então seria importante a gente respeitar um intervalo aí, até porque nós estamos aí já no final do evento, e pode ficar bastante cansativo. Então vamos tentar respeitar os horários. Mas antes, talvez, eu acho que seria importante cada um de nós contextualizar a pesquisa, para que a gente não tome o tempo cronometrado, mas uma breve contextualização, muito pontualmente, para que a gente não ultrapasse o tempo e a gente tenha tempo de desenvolver o argumento, tá? Então, por fim, quero agradecer os organizadores do evento pelo aceite da minha proposta de comunicação, pelo convite para coordenar a presente sessão e parabenizar, pelo esforço em organizar o colóquio do CEIBERO em um momento assim de tantas incertezas, e acabar por fazer uma escolha, na minha opinião, acertada, que é organizar um evento online. E, em especial, quero parabenizar também pela escolha, pela organização dessas mesas, que são marcadas aí pelo encontro de gerações. Tá certo? Então, sem mais delongas, passo a palavra para a Júlia, fazendo uma breve contextualização da sua pesquisa, e fiquem à vontade. Uma breve apresentação também. Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi certo. Cada um vai apresentar a sua pesquisa primeiro, né? Antes de começar as apresentações de fato. Brevíssimo, isso. Ah, tá, perfeito. Então, e se apresenta também, então. Perfeito. Boa tarde, meu nome é Júlia Ferreira Matos. Como o Fabrício já falou, o título da minha apresentação é Desde Quando Mulher Lê. É que, na verdade, é muito mais provocativo do que prático, como vocês devem imaginar. É uma pesquisa bem inicial ainda, então ela está nos primeiros respiros. Essa apresentação é mais de apontamentos do que fazer alguma análise de resultados e qualquer coisa do tipo. E ela, na verdade, ela foi gerada num projeto de iniciação científica, do qual eu fui bolsista, e o Pedro também participou comigo, eu acho que ele está aí, que foi orientado pelo professor Álvaro Antunes, que chamou Luz entre Livros, Ilustração e Cultura Escrita em Minas Gerais, entre 1750 a 1822. Acho que essas são algumas informações mais gerais, assim, importantes de serem feitas. Esqueci de falar, né? Ah, tá. Isso. O FOP, graduando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Tá bom. Obrigado, Júlia. Pode dar continuidade. Obrigado, Júlia. A palavra é sua. Acho que você deve estar compartilhando a tela, né? Isso. Qual que é para apresentar? Bom, como o próprio título sugere, essa comunicação ela tem 2 objetivos especificamente, mas ela é o começo de uma pesquisa que pretende no futuro ser mais ampla com objetivos maiores, de identificar a relação dessas mulheres não só com esse objeto específico do universo que a gente pode chamar de cultura dos escritos, mas também com outros elementos. Especificamente, os objetivos dessa apresentação
apresentar algumas questões relativas à composição das bibliotecas arroladas em inventários pertencentes a mulheres e também tentar traçar aí um primeiro perfil ou perfis sociais de quem são essas proprietárias. As fontes investigadas até o momento foram os inventários pós-mortem, que fazem parte do primeiro ofício do acervo histórico da Casa Setecentista de Mariana. Pelas dificuldades impostas pelo coronavírus, todos os documentos eles foram acessados pelo site do Laboratório de Pesquisa e Multimídia da Universidade Federal de Viçosa. Alguns documentos não estão disponíveis, ou pelo menos não estavam no momento da consulta, então até a quantidade de inventários aqui, ela tem um pouco de interferência dessa limitação, né? De a pesquisa ter sido feita até o momento só por meio das plataformas online. Para falar um pouco sobre a fonte, especificamente, a grosso modo, assim, de forma bem simples, os inventários pós-mortem eles podem ser definidos como documentos de caráter oficial que funcionam como uma espécie de relação de todos os bens, móveis e imóveis, e também listas de débitos e créditos que uma pessoa acumula até o momento de sua morte. É importante também lembrar que, diferente dos testamentos, que são de realização facultativa, os inventários eles são obrigatórios nos casos em que existam bens a serem arrolados. O primeiro passo para o desenvolvimento dessa pesquisa foi mesmo o de fazer um processo de seleção de quais os inventários seriam investigados, e para isso foi necessário traçar um recorte de tempo específico para essa pesquisa. 1754, o primeiro ano, corresponde ao ano em que foi registrada a primeira mulher inventariada com livros arrolados, desde 1750, né, que corresponde ao primeiro ano da investigação do projeto de iniciação científica, do qual essa pesquisa é tributária. E 1819 é apenas uma referência ao ano que a pesquisa alcançou até o momento, mas a gente pretende caminhar, eu pretendo caminhar até o ano de 1822. Esse recorte temporal nos permitiu trabalhar com 1.246 documentos, mas como que nos interessam eram apenas a identificação das proprietárias de livros, a gente passou a trabalhar com um número de 379 inventários que estão no catálogo, dos quais 11 não estão disponíveis. O que nos deixou com uma nova seleção de documentos de 368 inventários, que são tanto pertencentes a mulheres, quanto inventários duplos no par homem e mulher, ou então mulher e mulher, dos quais 21 pertencem a mulheres que têm livros arrolados. 21 é o número de inventários que possuem livros. E aí, para poder trazer melhor e mais especificamente sobre quem são, eu estou trabalhando nessa linha cronológica aí que identifica por ano as proprietárias de livro, dos quais é importante destacar algumas que devem aparecer em algum momento nessa apresentação. Primeiro, a Francisca Pinta de Oliveira, que é a primeira mulher registrada em 1754. Também Francisca Vieira, Inácia Feliciana da Silva Pontes, inventário de casal, que pertence a Ana Rodrigues da Cunha. Maria Vitória de São José. Mais à frente, vale a pena ressaltar em 1812 o inventário da Ana da Costa de Muniz, que vai aparecer em alguma parte deste trabalho. Acho que a primeira informação interessante de trazer é sobre o número de proprietárias por década. Como esse gráfico mostra, eu trouxe para tentar ilustrar, não existe uma relação direta no sentido de ser muito linear ou padrão entre o número de inventários e geral e número de inventários com bibliotecas ou número de proprietárias de livros, mas é importante observar, e isso se destaca de fato, é que existe uma crescente na porcentagem de livros, de bibliotecas, ou melhor dizendo, de bibliotecas entre a segunda e a quarta década, de forma que se na segunda década esse percentual é de 0%, na terceira ele já cresce para 9% e na quarta ele alcança 14,2%. E é um dado que a gente pode discutir mais a fundo depois, e que também precisa ser melhor estudado nessa pesquisa. Para poder trabalhar o processo, para poder trabalhar especificamente a composição das bibliotecas, eu acho interessante trazer primeiro o processo da identificação das próprias livrarias em si. Não existe um padrão de registro delas nos inventários, mas elas aparecem, pelo que a gente percebeu,
de duas formas mais vezes. A primeira delas é o inventário, o registro de livros virem tópicos, e pode acontecer para outros bens também, ou então os livros podem vir registrados entre outros objetos, outros bens, como nesse caso a segunda imagem, não sei se dá para ver direito, mas os livros aparecem registrados entre frascos de vidro e lâminas. É importante também, e isso não é uma particularidade da documentação de Mariana, dizer que os livros, às vezes, eles não são nem minimamente identificados, o que é uma grande dificuldade para essa pesquisa e reflete na observação muito importante de ser feita de que os dados que vão ser apresentados não devem ser encarados como absolutos e nem são 100% precisos. Então, às vezes, a quantificação das bibliotecas e dos volumes são descritos como uns livros ou vários livros. Os títulos dos livros, quando aparecem de maneira muito truncada, para usar um termo que o Villalta usa na tese dele. Então, é um exercício paleográfico muito custoso, muito difícil de ser feito. E também a autoria aparece para pouquíssimos casos, que exige um esforço de pesquisa mesmo em outros materiais, como, por exemplo, o Banco de Dados da Biblioteca Nacional ou então o Google Books. E aí, para poder dizer sobre essa composição das bibliotecas, antes de dizer sobre a forma como os livros como os livros foram classificados de alguma forma, isso aqui é apenas uma tentativa e pode mudar, é importante dizer que foram encontrados um total aproximado de 462 volumes, muitos deles não têm identificado o título, a autoria e outras questões que são derivadas justamente da característica da própria fonte, e não ser muito específica. Esses livros, em termos de volume, não existe uma relação muito específica entre o número de volumes e o número de bibliotecas no decorrer do tempo, que se deve, talvez, principalmente ao fato de que existe uma diferença significativa entre o número de volumes que faz parte da maior biblioteca e da menor biblioteca. A maior biblioteca é da Francisca Vieira e possui 102 volumes, e a menor biblioteca, na verdade, as 3 menores bibliotecas, elas são compostas por volumes, são 3, então acho que compensa citar para já identificando alguns títulos. O primeiro deles é um título chamado Imitação de Cristo, que está no inventário do casal, da Ana Rodrigues da Cunha e seu cônjuge. Um outro, que na verdade é um missal, de Ana Corrêa Doroteia, e também, olha que interessante, tem uma novena de Santo Antônio que está registrado, não sei porque não está no slide, mas registrado no inventário de uma mulher chamada Ana da Costa Muniz. Sobre a classificação dos livros, a gente tentou estabelecer algumas categorias, muito pelo caminho que o Villalta segue. Então, categorias, por exemplo, ciências exatas e naturais e religiosas são categorias que o Villalta também usa. E, de forma geral, a categoria que tem o maior número de volumes registrados é a categoria de livros de ciências exatas e naturais, onde constam livros de medicina, de cirurgia ou de matemática, por exemplo. E aqui vale a pena destacar a obra ilustrada que chama Tratado da Conservação da Saúde dos Povos, que é de autoria de um autor que agora eu não lembro o prenome, mas o último nome é Santos, eu acho que é Antônio alguma coisa Sanches. Na categoria com a segunda maior quantidade de volumes registrados estão os livros religiosos, onde compensa registrar uma obra que foi proibida, que chama Mística Cidade de Deus, e está no inventário de casal da Isabel Cardoso e do Francisco Leal. E entre os livros jurídicos e filosóficos, que somam 24 volumes, estão identificados alguns juristas portugueses mais conhecidos. Entre um dos títulos está A Prática Criminal, do Van Gerve. Também existem o que parecem ser os comentários das ordenações do reino, que foram produzidos provavelmente por Manuel Gonçalves da Silva e Manuel Álvares Pegas, que aparecem nos inventários, registrados apenas... Oi? 5 minutos, Ju. Perfeito. Que aparecem apenas nos inventários com os sobrenomes. E 2 livros foram colocados numa categoria chamada literários, que eu acho que pode ser revisada, deve ser revisada, de perto e de longe é a menos justificável, mas foi a melhor forma que eu encontrei de classificar 2 livros específicos que não necessariamente têm a ver com exercício profissional, e onde eu queria destacar um deles que chama Arte de Cozinhar, que apesar de não ter autoria escrita no inventário, provavelmente foi escrito
por Domingos Rodrigues, que inclusive foi um homem que chegou a ocupar, inclusive, o mestre da cozinha da Casa Real durante o reinado de Dom Pedro II. Agora, para passar para o que seria um primeiro desenho de perfil social, foram considerados o Montemor, as informações sobre as escravarias, cor e condição. Para poder fazer uma classificação do Montemor, eu utilizei dos mesmos critérios, das mesmas metodologias utilizadas também pela Kelly Leslie Júlio, na tese dela, no caso, que consiste basicamente em separar todos os Montemores encontrados em 3 grupos diferentes, um de maior patrimônio, que deve conter 20% dos valores de Montemor, um intermediário, dos patrimônios intermediários, que deve corresponder a 60% de todos os inventários, e os de menores patrimônios também com 20% das riquezas. É preciso dizer, antes de qualquer coisa, que não foram identificados 111 Montemores nos inventários. Então, essa amostra aqui trabalha com 257 documentos, inclusive a proprietária da maior biblioteca, que é a Francisca Vieira, não possui esse dado informado no inventário. Então, aqui estão os valores, que para economizar tempo eu não vou mencionar um por um, mas no que diz respeito às proprietárias de livro especificamente, 7 delas estão na categoria de maiores patrimônios, e aí é importante destacar com o maior patrimônio, inclusive, de todos os 257 documentos, a Inácia Feliciana da Silva Pontes, que é dona da terceira maior biblioteca, a Francisca da Pinta de Oliveira, que é dona da maior, da segunda, que também é da segunda maior biblioteca. Na categoria de patrimônios intermediários estão 10 das proprietárias de livros, onde é importante destacar a Catarina Nunes do Rosário, que é também a dona da quarta maior biblioteca. É importante dizer que não existe, apesar desses dados, não existe uma relação muito direta entre o Montemor e a quantidade de volumes da biblioteca, de forma que os 7 maiores Montemores, como eu já disse, não correspondem necessariamente às 7 maiores bibliotecas. E aí, sobre a escravaria, eu só tenho, por enquanto, esses dados coletados para as proprietárias de livros, mas compensa a observação de que, ao todo, essas 21 proprietárias são 441 pessoas escravizadas, né, nos seus inventários, sendo que 225 delas estão registradas nos inventários de maiores patrimônios, 110 nos de patrimônios intermediários. A maior escravaria, se eu não me engano, é de 97 pessoas escravizadas, e a menor são de 2, e consta no inventário de Ana da Costa Muniz, se eu não me engano, chamam Paula e Maria, uma mãe e uma filha. No que diz respeito à cor e à condição, esse, na verdade, não é um dado informado pelo inventário, na maior parte dos casos, apenas 4 pessoas, do total de 368 inventários investigados, têm essa informação. São 4, todas pretas forras, cito nomes, são Antônia Fernandes, Florinda Pereira Malta, Joana Batista e Rosa Fernandes da Silva. Entretanto, num texto muito interessante do Luiz Fernando Lopes, chamado Nascer, Migrar e Arrasar, as origens sociais e ocupações famílias do Santo Ofício, foi possível identificar essas classificações para Francisca Pinta de Oliveira. Inclusive, todos os seus livros são de medicina, é importante dizer, porque isso tem a ver com o ofício do Antônio Duarte, que foi seu cônjuge, e a classificação dela, no sentido de cor e condição, aparece justamente no requerimento que ele faz para se candidatar ao... Não é exatamente requerimento, está no processo de candidatação dele para ser um familiar do Santo Ofício, onde ela aparece como branca, provavelmente liberta. Eu tive uma conversa com o Álvaro mais cedo, ele comentou comigo que no caso em que essa informação não aparece nos inventários, provavelmente é porque essas mulheres são brancas, mas, como ele disse, eu volto a afirmar, não pode considerar que isso seja uma certeza. Então, é um trabalho aí que precisa de consultar outras fontes, como registros de batismo, casamento, ou até mesmo, como no caso do Antônio Duarte, por exemplo, essas candidaturas, né, das pessoas mais próximas a essas pessoas. Para finalizar, não sei como eu estou de tempo. 15 minutos, Júlia.
Eu alcancei a marca de 15 minutos? Já. Geralmente eu trago esse exemplo para dizer sobre algumas possibilidades de estudo com esses inventários, que são as assinaturas. Boa parte das mulheres proprietárias de livros não assinam, inclusive o próprio testamento, mas para Maria Vitória de São José eu consegui encontrar a assinatura dela, na verdade, no inventário do Gabriel Barbosa Couto, que foi seu primeiro cônjuge. E muito obrigado. Aos slides com a referência também, né? Obrigado, Júlia, por respeitar aí, né, obrigado aí pela sua fala. Sem grandes demoras, eu passo a palavra aí a Yasmin, né, e só para, né, contextualizar, Yasmin, você vai ter um tempinho aí para você se apresentar rapidamente, contextualizar rapidamente a pesquisa, e aí depois que eu começo a contar o tempo da sua apresentação, como eu falei, nós temos 15 minutos, quando você chegar a 10 eu sinalizo, tá certo? A palavra é sua, fica à vontade. Boa tarde, meu nome é Yasmin Gregório e a comunicação que eu vou apresentar, ela se refere ao meu período como voluntária na iniciação científica, no projeto com o mesmo nome, de professores régios e particulares. E nesse projeto, que foi orientado pela Thaís Nívia, a gente tentou reconstruir algumas trajetórias dos professores régios e particulares na capitania através dos documentos que foram encontrados e identificados em alguns arquivos, como o Arquivo Público Mineiro, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e, né, pela situação da pandemia, a gente ficou limitado a tudo que estava disponível online. Atualmente, eu sou bolsista de outro projeto, da Thaís Nívia também, que vai focar mais na Vila de São José, os processos práticas educativas, e não sei se eu falei, eu sou graduanda em História na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu preparei um texto para ler, para tentar seguir o tempo, então peço licença para ler. A partir da segunda metade dos 700, a educação escolar nos territórios portugueses passou por reformas promovidas pela administração pombalina. Essas mudanças na educação estavam ligadas a um projeto modernizador da coroa portuguesa, iniciado no reinado de Dom José e continuado nos de Dona Maria e Dom João VI. As reformas propostas inicialmente, com o alvará de 1759, promoveram a expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses, bem como o fechamento das escolas, o fim do método de ensino jesuíta e a implementação das primeiras aulas régias. Depois, as leis de 1772 complementaram as reformas através da criação do subsídio literário e o aumento do número de cadeiras e professores régios. O subsídio literário ele era um imposto destinado a esses investimentos na educação e os recursos eram para o pagamento dos professores, e todas as vilas e arrais recolhiam esse imposto. E isso foi inclusive utilizado como argumento nos pedidos de instalação de aulas régias. Havia uma centralização na organização do ensino régio, então as coroas expediam as ordens com relação ao controle e fiscalização dos professores e a arrecadação do subsídio literário, e respondia às solicitações das câmaras das vilas a respeito da criação de aulas e nomeação de professores. Os bispos e os governadores da capitania, eles eram a autoridade máxima no ensino régio na América e eram quem realizavam os exames, contratavam e concediam as provisões e licenças para a atuação dos professores. Já a Real Fazenda, ela recolhia o subsídio literário e pagava os devidos ordenados aos funcionários. E as câmaras, elas exerciam um controle mais próximo, né, de fiscalização dos professores e das aulas, e elas antes do subsídio literário, chegaram a ser responsável pelo pagamento dos ordenados, mas depois de 1772, elas apenas recolhiam o tributo do tributo do subsídio e pagavam os professores régios. Desculpa, me confundi. Elas recolhiam o tributo, passavam para a Fazenda Real e pagavam os professores régios. Bom, com as leis de 1772, foram criadas 44 novas cadeiras no Brasil, sendo 7 na Capitania de Minas Gerais, 4 de Primeiras Letras e 3 de Gramática Latina. E as cadeiras de Gramática Latina e Primeiras Letras, elas eram as mais comuns e, consequentemente, atingiam uma grande área geográfica da Capitania. Até as primeiras décadas do século XIX, o número das aulas régias da Capitania chegou a 46,
sendo 34 de primeiras letras e 12 de gramática latina. Porém, não necessariamente estavam todas ocupadas e com professores ativos. O critério escolhido, né, para poder decidir quais ilhas receberiam as aulas era, teoricamente, a localização e a densidade populacional. Então, né, deveriam ser os centros políticos administrativos e com muitos habitantes, como as cabeças de comarca, mas essa estratégia não deu muito certo, porque, bom, como eu já tinha falado, algumas ilhas reclamavam que elas tinham população suficiente e recolhiam imposto suficiente para poder ter a própria aula régia. Então, o ensino régio era um sistema com problemas desde o início da sua implementação, ligados principalmente ao gerenciamento e à fiscalização das aulas dos professores. Além das distâncias até as aulas régias, uma das reclamações mais comuns, por exemplo, eram os longos atrasos no pagamento de ordenados dos professores. Também acontecia de processo de exame e preenchimento das cadeiras nem sempre ser ágil, os professores encontrarem desconfiança, dependendo do local que eram designados, ou sofrerem preconceito pela origem social, pela cor da pele. Também a população podia estar descontente com o pagamento do imposto e a presença da aula podia ser um motivo de disputa de poder entre as ilhas. Ainda, existem alguns relatos que falam de abusos cometidos pelos professores, infrequência nas aulas, utilização de substitutos não autorizados ou desqualificados e a fuga de estudantes para professores particulares. Através de relatórios e recomendações régias, verifica-se que os estudos no Brasil apresentavam maus resultados na virada do século XVIII para o XIX, o que resultou em um maior rigor na fiscalização das cadeiras, professores ativos e arrecadação do imposto. Porém, é importante ressaltar que tudo isso não significa o completo fracasso das reformas implementadas, pois, ao mesmo tempo, cadeiras das principais ilhas da capitania funcionaram de forma estável durante o período do ensino régio e alguns professores atuaram por longos períodos. A capitania de Minas Gerais, ela representa uma situação singular, pois, antes do estabelecimento do ensino régio, as ordens religiosas, como os jesuítas, não tiveram permissão para se estabelecer com suas casas e escolas. Logo, o recurso utilizado pelas famílias mais abastadas para acessar a instrução elementar e o aprendizado de latim era a contratação de professores particulares. As pesquisas já realizadas, elas indicam uma maior presença de professores régios nas sociedades coloniais mineiras e a sua crescente valorização social. Então, em pouco tempo, as aulas régias ganharam muita importância na sociedade colonial, mesmo que não fosse o sistema de educação mais eficaz. E o ensino particular continuou relevante depois da criação das aulas públicas, porque para aqueles que tinham recursos era preferível pagar os mestres particulares que atuavam nas vilas e arraiais, e para as famílias que também viviam em fazendas e sítios não havia grande interesse no deslocamento a ser realizado até a aula régia. Na atual pesquisa, né, a gente tem como objetivo compreender a atuação desses professores na capitania e as práticas educativas relacionadas e os lugares sociais que ocupavam. E dois resultados desse trabalho, que é o que eu vou apresentar rapidamente, são a reconstrução da trajetória de um professor régio e um professor particular, que a gente tem até agora. Um dos resultados é a reconstrução da trajetória do professor Antônio Gomes Chaves, e os documentos administrativos oficiais fornecem informações sobre seu lugar social enquanto professor régio. Através dessas informações, é possível identificar diversas situações comuns aos professores régios e ao funcionamento desse sistema no início do século XIX. O tenente Antônio Gomes Chaves, ele era natural e morador da Vila do Príncipe, comarca do Cerro Frio, assumiu a cadeira de professor régio de primeiras letras da Vila do Príncipe provisoriamente em 1799. E, segundo os requerimentos e cartas enviadas às autoridades, o professor anterior havia se despedido em 26 de janeiro desse mesmo ano. E como não havia ninguém encarregado da instrução da mocidade, seja mestre régio, seja particular, o tenente se dispunha a assumir esse trabalho, oferecendo escola pública e ensinando os meninos a ler, escrever, contar e a doutrina cristã. Então, em começo de fevereiro de 1799, a Real Junta concedeu a licença, enquanto não fossem tomadas outras medidas competentes, em vista da necessidade e falta de mestres de primeiras letras na vila. Depois de atestada sua capacidade como professor, ele recebeu ordem para ser examinado e, em 1801, ele enviou à Vila Rica um requerimento para provisão como mestre de meninos na Vila do Príncipe. O pedido foi deferido e a aula oficialmente aberta em outubro de 1801.
em todos os atestados da Câmara da Vila entre 1799 e 1819, são confirmados o rigoroso exercício do cargo de professor régio, em que ele nunca se afastou do cargo ou deixou a Vila do Príncipe. Alguns documentos, inclusive, apontam números significativos de alunos na aula. Eram 103 discípulos em outubro de 1802, e o grande número se mantém até 1807, em que a Câmara atesta cento e tantos meninos, na verdade, na aula, e que nos 2 triênios, desde que o Antônio Gomes tinha tomado posse, ele continuava exercendo a profissão e ensinando com louvável zelo. A primeira provisão do Antônio Gomes como professor régio, ele acaba no segundo semestre de 1813, então ele solicita outra com duração de 6 anos e o pedido é deferido. Durante a sua carreira como professor régio, o Antônio Gomes ele enfrentou problemas com o recebimento de ordenados vencidos, indicados pelos diversos atestados, requerimentos, procurações, muitas vezes de períodos subsequentes. Além disso, ao longo de sua carreira, o Antônio Gomes nomeou 5 diferentes procuradores para receberem seus ordenados vencidos em Vila Rica. Pelas folhas de pagamento, é indicado, por exemplo, que pelo exercício durante o ano de 1802, o professor deveria receber 150 mil réis em ordenados. Porém, em 1805, um atestado aponta que, do total de ordenados vencidos do começo das aulas até setembro de 1804, Antônio Gomes recebera menos da metade desse valor. Logo, os pagamentos ao professor régio não eram regulares, e esse problema persiste ao ponto de que, em 1815, existe um requerimento que chega ao Rio de Janeiro e retorna com a ordem do Marquês de Aguiar para a Junta de Administração e Arrecadação da Real Fazenda de Minas Gerais, para regular os pagamentos, não só de Antônio, mas de outros professores régios e funcionários públicos. Ainda assim, o problema persistiu, e em 1818, o procurador de Antônio Gomes ele deveria receber os ordenados vencidos de 1809, como professor de primeiras letras na Vila do Príncipe. E, segundo a folha de pagamentos feita pelo tesoureiro da Fazenda Real, em novembro de 1818, o Antônio Gomes recebeu 75 mil réis. E depois disso não foi possível confirmar se os ordenados vencidos foram totalmente ou parcialmente quitados. A prioridade da biografia... Yasmin, chegamos a 10 minutos, tá? Ok, obrigada. Enfim, a prioridade da biografia até aqui ela foi dada por Antônio Gomes, então precisa continuar a pesquisa para a gente poder estabelecer um pouco melhor a questão das relações sociais que não aparecem, né, nesses documentos, e outras informações sobre a vida dele, né, na Vila do Príncipe. E quanto ao outro resultado, né, são fragmentos de informações sobre João Fernando Santiago, que foi professor particular na Vila de Sabará em fins do século XVIII e início do século XIX. As informações sobre ele, elas são encontradas principalmente em documentos de natureza jurídica e alguns de natureza administrativa. O primeiro registro da atuação de João Santiago como mestre particular é da década de 1770, e ele aparece relacionado como uma dívida, uma dívida do órfão Antônio Pereira, e deveria ser paga pelo seu curador, tutor e irmão João Pereira da Fonseca, né, ele aparece no inventariado da mãe desse órfão, e segundo João Santiago, eram devidos 3/8 de ouro pelo ensino do órfão, e ele gostaria de ser pago pelos seus bens, mas para isso precisava de um despacho. E aí a próxima informação que obtemos é sobre a quitação dessa dívida. Ele é citado também em 1785 como mestre de um menino exposto, que era criado pela Joana Margarida de Souza, e essa Joana Margarida, ela afirma que ela era pobre e ela recebia da Câmara para poder criar esse menino, então ela estava cobrando esse dinheiro pela criação dele. E depois, a informação que temos é sobre a mulher dele, na verdade, a Maria Bernarda de Souza, que foi nomeada testamenteira de Rita Pereira da Rocha, uma mulher preta forra. Em 1816, o professor João Fernando Santiago, ele é citado nos registros dos foros da Câmara da Vila de Sabará, pagando os foros por 2 casas, uma na rua Caquende, que ele pagou 300 réis, e outra na rua São Francisco, que ele paga 105 réis.
E em 1819 aparece citado novamente essas mesmas casas e o pagamento por ele. Também, em 1819, ele é registrado nas receitas e despesas da Câmara da Vila de Sabará, de 1818, com o recebimento no juiz de ausentes da sua herança de 16 mil réis. Por fim, temos, em 1859, o testamento do filho do João Santiago, que se declara, né, natural e morador da Vila de Sabará, solteiro e não tinha filhos, e os pais dele já estavam mortos, né, nesse momento do testamento. E então ele deixa sua herança para Dona Maria Teodora de São José. O filho de João Santiago, ele tinha 3 escravos, ele deseja ser sepultado na capela mais próxima e sem pompa. E, bom, resumindo, através desses documentos, né, foi possível identificar 2 alunos do mestre, João Santiago, sua esposa, filho, e algumas posses, além de um pouco, né, do seu período de atuação e remunerações. E provavelmente ele atuou sempre na região da Vila de Sabará. E, bom, para finalizar, né, um dos contrastes mais evidentes entre esses 2 professores é a diferença da quantidade de informações obtidas através dos documentos. Enquanto para o Antônio Gomes a gente tem uma constância de atestados e requerimentos que nos permitem acompanhar praticamente toda a sua carreira como professor régio, para o João Santiago os dados são muito mais esparsos e indiretos. E essa diferença, obviamente, está relacionada ao fato de que o Antônio Gomes era um funcionário público, né? E, como tal, ele seguia as determinações régias para fiscalização e controle de suas atividades como professor, sempre estando em contato com a Câmara da Vila do Príncipe e a Real Fazenda de Vila Rica. E, bom, além disso, né, tem um grande problema que muitos documentos relacionados à Vila de Sabará e outras da Capitania de Minas Gerais, como a própria Vila do Príncipe, eles ainda não foram totalmente identificados, catalogados e analisados, então talvez faltem informações aí. E, por fim, a outra comparação possível é a origem desses documentos e, portanto, da natureza da informação que obtemos, porque, no caso do Antônio Gomes, praticamente não é possível falar sobre suas relações sociais e outras coisas da sua vida privada, como suas posses. E porque os documentos administrativos focam, né, unicamente na aula régia e vão nos dar mais informações sobre ela especificamente. E já o João Santiago, pelo contrário, né, vai falar das suas relações próximas, como a esposa e o filho, as suas posses e, né, o seu papel ali na Vila de Sabará. Mas, mesmo assim, ainda dá para ter um vislumbre do que eram suas aulas particulares. Terminei, espero que eu não tenha estourado muito tempo. E é isso, obrigada. Obrigado, Yasmin, foi preciso aí, estourou pouquíssimo. Quero agradecer a sua contribuição. Como o Hilton não está na sala, gente, eu vou tomar liberdade de assumir essa apresentação, tá certo? Então eu gostaria de pedir auxílio. Eu não sei, desculpa, Fabrício, eu não sei se ele entrou em contato direto com você. Ele me mandou uma mensagem aqui agora, disse que teve que reiniciar o computador. Então, é melhor você assumir, então, o lugar dele, né, enquanto ele está tentando fazer isso lá, tá bom? Sem problema. Thaís, você pode controlar o tempo aí, você que é boa para isso. Obrigado, gente. É o seguinte, deixa eu só me apresentar rapidamente, né? Gente, o que aconteceu de novo? Só um minutinho, gente. Hoje eu sou professor contratado na UFOP, em Mariana. Sou contratado como professor substituto e estou dando aula no Departamento de Educação. Lá eu estou, né, ministrando algumas disciplinas relacionadas à formação docente, etc. E por conta disso eu tenho atuado, né, mais próximo da minha formação mais recente, que é como pedagogo. Tá? Eu sou graduado em História, em Pedagogia, sou mestre em História e doutor em Educação. A pesquisa de hoje, né, que eu vou apresentar, ela é tributária, né, da minha residência pós-doutoral, realizada junto ao FMG, junto ao CEIBERO e ao GEP, sob supervisão da Thaís. E, é claro, né, eu farei um recorte aqui muito baseado, enfim, dos interesses do grupo, das nossas discussões no evento e etc. Tá certo? Então, a minha proposta de comunicação
discutirem as práticas e estratégias educativas em Minas, setecentista, entre famílias de escreventes de testadores. A ideia é chamar de escreventes porque até então não foi possível, né, identificar uma atuação profissional ou num cartório ou algo do tipo, embora é possível perceber alguns perfis profissionais muito próximos. E por que eles são escreventes de testadores? Porque são, né, esses agentes históricos que estão transpondo, né, pensamentos, falas, escritos fragmentários, muito próprios da oralidade, muito próximos da prática da escrita, dos testadores. Levando em consideração que boa parte deles era alfabetizado, né, como eu já apresentei em outras pesquisas, então é um papel fundamental o que eles estão exercendo aí, escrevendo, né, o pensamento e a organização, a sociedade de outras pessoas, né, escrevendo por mãos alheias, né, retomando a expressão da professora Silvia, tá? Então, quem são esses agentes? Tá? A pesquisa com testamentos me fez reparar que algumas figuras que redigiam testamentos, os escreventes, algumas dessas figuras eram muito recorrentes durante um período, depois desapareciam, né? Provavelmente é um tempo em que eles atuaram, depois, entre aspas, aposentaram, morreram, migraram, né? E comprovam o direito de explorar né, aquela posição ali como escreventes, não parecia tão evidente. Então, são sim escreventes ou escrevedores, e não escrivãos, né? Vamos dizer assim. Com o tempo foi possível encontrar os testamentos e inventários de alguns deles, o que permitiu fazer um estudo de trajetória de algumas dessas figuras, tá? Foi possível identificar até agora que em sua maioria eram advogados, militares e clérigos que exerciam ou que tinham alguma atividade, né, vinculada à escrita, e esta de escrever testamentos para os habitantes da comarca do Rio das Velhas, que é o meu recorte espacial aqui, parecia indicar uma atividade remunerada. Em geral, né, essas atividades estavam... Gente... Tá, entendi. Peraí, gente. Eita. Em geral, né, essas atividades elas estavam relacionadas às letras, ou como militares, ou como párocos religiosos. E aí, a partir dessa pesquisa, foi possível compreender, né, ou melhor, construir hipóteses de trabalho que merecem ser melhor investigadas em um tempo futuro, né, principalmente relacionada à organização familiar, à trajetória formativa, os círculos de sociabilidade de parte desse grupo socioprofissional, vamos dizer assim. Tá? Para isso, inicialmente, né, a partir das pesquisas com testamentos, eu consegui estabelecer, consolidar uma lista com 25 dos escreventes mais solicitados. Apesar do alto índice de alfabetização encontrado, né, entre os testadores, em torno de 63% deles parecem, né, saber ler e escrever, eu consegui, né, consolidar uma lista com 25 desses escreventes que redigiram 117 testamentos. Levando em consideração que a amostra com a qual estamos trabalhando são de 473 testamentos, ou seja, cerca de 1/4 dos testamentos aqui trabalhados foram redigidos por esses escreventes, o que é relativamente pouco, o que parece indicar uma redação que não era tão recorrente. Se levarmos em consideração que os 473 testamentos foram feitos por 333 escreventes, a média é bem baixa, ela cai muito rapidamente. Nós temos aí em torno de 1 testamento e meio para cada um desses escreventes. O que parece indicar, no mais das vezes, né, que o testamento era feito por quem estava disponível naquele momento de proximidade da morte, ou seja, algo da urgência mesmo. Isso né, não era uma atividade remunerada viável para todos. No entanto, para algumas figuras, e aqui eu gostaria de salientar, essa é a lista que eu tenho, com 25 testadores que fizeram 3 ou mais testamentos. Os 3 primeiros parecem ser bem recorrentes. É o licenciado Manuel de Souza Costa, com 14 testamentos redigidos, Domingos Francisco Coelho, com outros 14 testamentos, e Bento Pereira de Faria Marinho, com outros 14 testamentos. Tem uma lista, depois a gente pode tentar conversar, tentar mapear, perceber se ela aparece, né, como pessoas de outras listas com as quais nós estamos trabalhando, entre elas principalmente os advogados, ou talvez os professores régios, né? Eu gostaria de salientar aqui figuras também, né, militares e religiosos, como, por exemplo, o Alferes Diogo Mendes dos Santos, né, o padre Antônio Ribeiro da Cunha, o capitão Manuel
da Silva Coutinho, né, e por aí vai. Mas, em especial, gostaria de salientar essa figura, né, Padre Mestre Frei Gaspar dos Reis. Seria um professor régio? Será que essa atividade com as letras fez com que criasse, talvez, uma categoria, um grupo, talvez mais homogêneo, de atuantes, né, com a escrita, e que eram pessoas de referência para aquela comunidade? É algo que deve ser levado em consideração. Depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Bem, só um minutinho, gente. Como eu não tenho tempo aqui para explorar as trajetórias, o que eu acabei escolhendo foi tratar de 2. Existem outras, mas não encontrei mais do que 4 trajetórias. Existem outras que eu já explorei anteriormente, o grupo conhece em apresentações anteriores. Uma é do Bento Faria Marinho, explorei em outras ocasiões, e de um outro licenciado, que é o Bartolomeu Gonçalves Bahia. Aqui eu optei por não explorar essas trajetórias, estou trazendo outros 2, que não estão nessas listas dos que mais redigiram testamentos. No entanto, ainda assim, são figuras que redigiram esses testamentos, e eu tive condição de encontrar os testamentos e inventários dessas 2 figuras, tá certo? É o padre Francisco Faria Mendes, com 2 testamentos redigidos, e o licenciado Domingos Maciel Aranha, que redigiu um testamento, tá? Sobre Francisco, né, a gente sabe que ele é sacerdote do hábito de São Pedro e, portanto, padre secular em atuação em Minas Gerais. Também sabemos que era natural do Rio de Janeiro e filho legítimo de Braz Almeida Mendes e de sua mulher, Úrsula de Freitas, que na época já eram defuntos. Aqui nas Minas, né, parecia ter parentes por perto, já que nomeia o seu sobrinho, né, José Cardoso de Almeida, morador em Sabará, como seu primeiro testamenteiro. No entanto, ainda tinha boa parte da sua família estabelecida no Rio, e por isso nomeia seus irmãos, né, o reverendo Padre Salvador Ferreira, o senhor Antônio Ferreira Mendes, ambos moradores no Rio de Janeiro. Por ser padre, Francisco Ferreira Mendes informa não deixar herdeiros e descendentes, e acaba nomeando sua sobrinha, Maria, filha da sua irmã Úrsula de Freitas, casada com José Brim, também moradores no Rio de Janeiro, como sua herdeira. O objetivo com esta doação é garantir que a sua sobrinha seja capaz de tomar estado que Deus lhe der. Isto é, né, como já tratei em trabalhos anteriores, parece que existe uma estratégia familiar intergeracional, neste caso de tio e sobrinha, na intenção de garantir um futuro distinto para as próximas gerações. Nesse caso, né, tio-sobrinha, a relação, né, a escolha pode ter ocorrido por ser mulher e representar, em uma sociedade misógina, um ser incapaz e que, portanto, precisa da tutela de ser tutelada por um homem. No entanto, né, como a vida pode guardar surpresas, o padre Francisco cria alternativas para garantir às próximas gerações melhores condições de vida. E na falta da sua sobrinha, seu herdeiro passa a ser outro sobrinho, Francisco, irmão de Maria. Padre Francisco, sem indicar maiores detalhes, informa que dará a Inácio Caetano Ferreira Mendes, talvez um parente seu, ou um filho ilegítimo, ou mesmo filho de algum amigo que não pode ser revelado, doará 400 mil reais caso se ordene padre e entre em alguma religião. Não sendo possível identificar que tipo de relação o padre teria com Inácio, é bastante paradigmático que, em seu benefício, doação esteja relacionado a uma tentativa de alongar a formação ou a trajetória educativa do garoto, e para isso, o testador estabelece uma condicionante e informa que, enquanto o garoto não se ordenar, o valor principal deve ficar nas mãos seguras e o garoto estaria autorizado a pegar, de tempos em tempos, o rendimento mostrando seu andamento na escola e na carreira religiosa. Também apontei em trabalhos anteriores que a família que gozem, as famílias que gozam de algum capital cultural também criam estratégias para garantir a transmissão desse capital da maneira mais adequada possível às próximas gerações. No entanto, como a vida pode guardar surpresas, o padre Francisco cria alternativas para garantir, condições melhores nas próximas gerações. O padre... Tá, isso aqui eu já mencionei, gente. Então, com isso é possível perceber que o padre guarda uma relação muito intensa com seus sobrinhos. Mesmo não estando com Maria, por exemplo, sabe que ela tem 8 anos e não é capaz de administrar sua herança. Percebe-se aqui também uma tentativa de transmitir uma mensagem relacionada aos estudos e até mesmo ao retorno financeiro, como a gente pode observar aí,
um capítulo importante, tendo em vista a nossa realidade aqui do grupo, o empréstimo de livros e livrarias representa uma importante instância de sociabilidade ao analisar, né, a seguinte passagem do Testamento. Também deixo ao reverendo padre João Martins Barroso, vigário, né, atual do Santo Antônio da Casa Branca, falecendo nessas minas, achando-se ele ainda nela, né, os meus breviários grandes, que são de 4 tomos, por assim, lhe prometi em lembrança sua boa amizade. Ainda que tenha parentes por perto, é de supor que, que este contato não era cotidiano, por ainda ter escolhido uma carreira que impede o estabelecimento de uma família, né, comum. Pode supor, então, que a inflação do espaço que era dedicado aos amigos e como essas práticas de sociabilidade eram estabelecidas. Também é possível... minutos já, tá, Fabrício? Também é possível estabelecer a principal fonte de amigos era justamente sua profissão. Portanto, mais natural que no cotidiano os principais amigos do Padre Francisco fossem religiosos e, portanto, tivesse uma vida em torno de livros de caráter religioso, entre os quais, né, poderia ocorrer a troca de presentes, empréstimos e por aí vai, tá? A história do Domingos Maciel Aranha, natural de São Paulo, e em que toda a sua vida permaneceu solteiro, mas teve 3 filhas naturais. Uma chamada Francisca Maria Xavier, casada e filha da defunta Francisca da Cunha. Uma outra filha chamada Maria da Assunção, de 35 anos, moradora no Cerro Frio, casada, né, com Domingos Francisco da Quinta e filha da defunta Francisca Pedrosa, ou Poderosa, como ela assina em alguns documentos. E Antônia Sacramento, que naquela época estava com 5 anos, filha de Josefa Maciel, sua escrava. Né? Francisca Poderosa também era paulista, e ambos se estabeleceram em Pitangui, talvez o último reduto, o último enclave paulista em Minas. Domingo teve um longo relacionamento com Francisca, que se concretizou em sociedades estabelecidas, confianças no trato dos negócios, o cuidado, né, com os filhos dela, inclusive Domingos Maciel sendo nomeado como tutor, né, administrador dos bens, enquanto alguns desses filhos não assumissem a maioridade. Então, mesmo aqueles que não eram filhos, portanto, seus enteados, como veremos mais adiante. Né? Nesse sentido, Domingos, além de ser nomeado como primeiro testamenteiro, também parece gozar de grande confiança por parte de Francisca, pois esta o nomeia como tutor do seu filho natural. Eles se utilizam muito, né, da mão de obra carijó, portanto, tendo escravos, mas naquela ocasião a maior parte da mão de obra administrada era formada por indígenas, né? Talvez isso fosse uma herança paulista. Essa relação de confiança, às vezes, não significava, né, harmonia plena. Algumas vezes essa relação ela caminhou para conflitos, né, uma relação bastante turbulenta. Como ele mesmo narra, né, em seu testamento, que eu tive acesso via inventário. Maria da Assunção, filha, né, de Francisca Poderosa, depois que a casei com Domingos Francisco da Quinta, lhe dei uns murros e uns puxões de cabelo. Logo, né, a cortou e se anunciou tendo por mim um ódio mortal, que logo, né, que o seu dito marido me deu um tiro de espingarda que me sangrou muito. Isso né, parece que no âmago dessa família existiam ressentimentos, desconfianças, ódio, o que se traduziu nesta violência. O que parece indicar, mas independentemente disso, isso parece indicar ainda um projeto intergeracional de sucessão, pois ele nomeia alguns netos tendo direito sobre os seus legados, mesmo que isso, né, possa ali não tenha sido resolvido naquele momento, né, de uma desavença contingencial. Então, Domingos, né, além de ser nomeado como primeiro testamenteiro de Francisca... Eita, eu não entendi isso aqui não. Desculpa. Não gratuitamente, Domingos demonstra uma preocupação com seus netos, né, na seguinte passagem, ele declara assim, declaro que as certidões que constam do serviço que fiz à sua majestade, nessas minhas minas, fiz doação aos meus netos, Antônio Gonçalo, filho de Francisca Maria, para requererem ao dito senhor algum prêmio, e tendo-os favorecendo a filha do defunto Domingos Francisco, que é a filha da filha dele, né, que, enfim, eles tiveram uma desavença. E segundo, né, ele solteira, e se me deverem caminharem as ditas certidões, no cartório de Sabará já sentenciadas se acham. Essa passagem também parece indicar que Domingos buscou subir nos postos da vila de Pitangui, justamente buscando mercês das autoridades, o que parece indicar muito provavelmente um projeto de distinção social que pode ter implicações intergeracionais, como indica a passagem anteriormente apresentada. Tá?
O perfil do Domingos é um perfil de múltiplos investimentos, múltiplas atividades. Atuou com garimpo, atuou com, né, tinha uma sociedade com Francisca em uma propriedade rural, e atuou fundamentalmente, e aqui que eu gostaria de salientar, como licenciado, né, um advogado prático, atuando principalmente em Pitangui e Sabará, que era a comarca, vamos dizer ali, que controlava Pitangui. Ele buscou de múltiplas estratégias, né? Aqui eu gostaria de enfatizar a relação dele com os livros, né? Tinha uma pequena livraria de livros relacionados às atividades profissionais, né, principalmente focadas na atividade profissional, e entre os livros estariam as constituições filipinas, manuais práticos de direito e sucessão. Né? Aqui tem uma breve lista, que aqui eu não vou ler, mas, em geral, essa lista ela aponta que os livros eram bastante usados, alguns muito surrados. Né? A posse de livros é algo recorrente entre membros desse grupo. Fabrício, desculpa, mas acelera, porque seu tempo já estourou. É aqui que eu estou finalizando, Thaís. Né, a quantidade de livros não pode ser chamada propriamente de uma grande biblioteca, com várias temáticas contempladas, evidenciando uma cultura vasta desses homens, os livros que mantinham quase sempre suficiente, né, para ocuparem um baú, uma estante, ou até mesmo uma prateleira, eram suficientes para indicar uma profissão intimamente relacionada ao domínio das letras e que eram constantemente utilizados para consulta com fins, né, da passagem, né, anteriormente citada, como já indicado nos trabalhos lá de Abreu, Villalta e Antunes. As indicações das condições do livro, de usados, indicam a propriedade de livros manuseados com alguma frequência e uma leitura recorrente, principalmente em temas relacionados, no caso aqui do Domingos Maciel Aranha, relacionados ao direito de sucessão, que parece indicar uma certa especialização, né, ao ponto de beneficiar ele mesmo, pois ele também redige o seu próprio testamento, que eu tive acesso via inventário. Quem me franqueou acesso foi o Faber, né, orientando da Thaís, que trabalha com Pitangui. Né? No caso do Domingos Maciel Aranha, ocorre a citação, inclusive, de trechos das ordenações filipinas na redação do seu testamento. Então, são esses, né, vamos dizer assim, alguns perfis que eu apontei, que eu venho apontando, que eu venho pesquisando, e eu acho que a gente pode explorar melhor na nossa conversa depois, tá certo? Obrigado e desculpa aí ter ultrapassado o tempo. Sem mais delongas, tá? Eu passo a palavra ao Wilton. Fica à vontade para você fazer uma breve apresentação, contextualizar um pouco a sua pesquisa e depois a gente vai cronometrar, tá bom? Eu vou seguir a risca, o estabelecido. Meu nome é Hilton César de Oliveira, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutor em História pela UFG e atualmente estou fazendo residência pós-doutoral com a professora Thaís, né, que aqui está presente dentre nós, nossa líder, e é minha supervisora. Bom, eu acho difícil falar sobre o tema que eu vou tratar em 15 minutos, né, mesmo porque eu me orientei por um texto para ser mais, até por esse objetivo mesmo, ser mais sintético possível, mas, na medida do possível, eu vou cortando algumas partes aqui, tá? Eu queria dizer, antes de qualquer coisa, se não conseguir tratar o texto como um todo, que esse trabalho, nessa fase, ele alcança uma outra leitura, ou um olhar de uma outra face, digamos assim, sobre a questão da Fundação Institucional de Minas Gerais, que ocorre basicamente entre a fundação das vilas, 1711, e se consolida com Dom Lourenço de Almeida, tá? E perpassando essa transformação aqui, eu tenho sugerido que culturas populares, culturas educativas são criadas no intuito de disciplinar a população das minas, né? Passar digamos assim, um verniz civilizacional nas minas, tá? Nessa guinada, eu vou levar em consideração, em maior parte, os relatórios formulados por alguns administradores da capitania, sobretudo aqueles que são relacionados às instruções, que foram instrumentos recorrentes no uso aqui das Minas Gerais, da administração do contato que se tinha com a metrópole. Tá? Bom, o tema do texto é Culturas Educativas, Aprendizado Colonial e os Modos de se Governar as Minas, 1720 e 1752. Vou tratar, então, Educação, Culturas e Poder, que é
o escopo principal. Tratar o tema da educação no período colonial em Minas Gerais, sobretudo quando se dá a fundação institucional da capitania, mediante a consolidação da autoridade metropolitana, impõe criar mecanismos que façam emergir da documentação muitos testemunhos indiretos. Por isso, as especificidades das pesquisas nas quais atua o historiador das culturas educativas não escolares, quanto mais se distanciam do tempo presente, requerem ao pesquisador uma relação intimista deste para com as fontes, porque a ela está associada a habilidade da identificação das conexões existentes entre um ou mais acervos documentais. Essa ação permite ampliar o campo de visão sobre seu objeto, pois que, como já anunciava Mark Bloch, a comparação é a varinha de condão da história. Contudo, tudo isso dependerá da feitura da pergunta certa, que revelará o material, posto que só ela trará a lume aquele documento esquecido nos arquivos, que passará a ser a pedra angular na compreensão de uma cultura educativa que não se expressa completamente pela forma escrita, pelo menos não de forma direta. Esse procedimento permite, à maneira de Ginsburg, trazer à tona culturas educativas ágrafas, ainda que se deva ter cuidado especial em não reproduzir julgamentos eivados de preconceitos sobre o grupo social que se procura retratar. Até porque não existem textos neutros, como bem asseverou o autor italiano. De modo geral, o estudo de coisa até aqui discorrido é familiar aos historiadores da educação que elegeram o século XVIII, notadamente os que trabalharam com as 4 primeiras décadas, como um local privilegiado para se garimpar culturas educacionais não escolares, como modo de ampliar a inteligibilidade das sociedades em que elas se constituíram. Estudar a história da educação, e em particular estudar as formas educativas não escolares, não é se debruçar meramente sobre as particularidades dessas stricto sensu, mas sim considerá-las como possíveis chaves interpretativas de uma formação social específica. Né? Dito isso, o que se propõe abordar nessa comunicação é a compreensão do processo de fundação institucional da capitania de Minas Gerais dentro de um modelo geral de sociedade colonial, a qual Stuart Schwartz definiu como assentada em múltiplas hierarquias de honra e apreço, mas tendendo a reduzir complexidades e dualismo de contrastes, senhor-escravo, fidalgo-plebeu, católico-pagão, e a fazer convergir a graduação, a classe, a cor e a condição de cada indivíduo. Isso implica afirmar que, a partir da especificidade mineira, constitui-se modos particulares de se produzir leituras sobre a sociedade local, aprendizado, como forma de instruções, culturas educativas, que pudessem orientar novos administradores que por aqui chegassem. A primeira delas retrata a sucessão de acontecimentos relacionada à revolta de Filipe dos Santos, de 1720. Sobretudo, a justificativa feita pelo autor da obra, Dom Pedro de Almeida Portugal, também conhecido como Conde de Assumar, ao usar a mão forte na repressão aos insurgentes. Ao fazê-la, associa o comportamento dos mineiros à geografia das minas, a seu clima e ao processo de transformação que os renós experimentavam ao vir para cá, se vergando a toda sorte de desvios, situação que mais tarde Dom Frei Manuel da Cruz, primeiro bispo de Mariana, né, do fundador do bispado, designaria como tendência à torpeza diversificada dos vícios. A segunda é a instrução formulada pelo governador Gomes Freire de Andrade, a seu irmão José Antônio Freire de Andrade, advertindo-lhe sobre o modo com que se costuma se portar as elites da capitania de Minas Gerais. Ele traz conselhos de como o governador interino deveria antecipar seus movimentos de modo a neutralizar os opositores e cercar-se apenas das pessoas confiáveis por ele recomendadas. Os documentos citados pretendiam ser guias confiáveis às autoridades metropolitanas na adoção de procedimentos que visassem consolidar a presença da coroa por aqui. Vale lembrar que o primeiro texto inaugura a tradição da composição de instruções legadas pelos governadores a seus sucessores na administração das minas. Por isso,
se constituem fontes de grande importância na investigação de formas educativas, não só nas Minas, mas na América Portuguesa como um todo. De modo geral, elas descendiam da observação criteriosa de agentes metropolitanos empenhados em fazer correrem os rios coloniais para o mar metropolitano. Por sua vez, os colonos compreendem que o aprendizado da colonização deve coincidir com o aprendizado do mercado, né? Isso é como sugere o Alencastro, estou tomando de empréstimo, obviamente, observadas as devidas proporções, para o caso de Minas. Esse conflito de interesses determinava o estabelecimento de culturas educativas que se entrelaçavam mediante trocas culturais entre metrópole e colônia, sendo a coroa responsável pela imposição de modos de governar, mas não sem antes consultar seus agentes por aqui estabelecidos, sobre as suas possibilidades de sucesso. Isso determinava sucessivos movimentos e contramovimentos, como, por exemplo, a criação de um modelo ideal de arrecadação fiscal, como foi o caso da implementação do sistema de captação. Sistema esse que se mostrou inoperante devido à ação dos governados, dentre os quais esteve à frente a nobreza da terra. Por fim, se somavam as instruções dessa natureza, tratados sobre os quais se deviam fazer em matérias associadas à religião, como, por exemplo, impedir a entrada de ordens religiosas na capitania, a vigilância sobre irmandades terceiras e o comportamento da população na observância aos preceitos da fé, questão já destacada no primeiro momento dessa pesquisa. As instruções associadas à economia só vieram à tona no momento em que era flagrante o esgotamento dos veios auríferos, com as instruções de João Teixeira Coelho, publicada em 1780. E aí vale lembrar rapidamente que o João Teixeira Coelho permaneceu durante 11 anos aqui em Minas, na capitania de Minas, e produziu uma robusta obra que leva em consideração todos os governadores, desde o primeiro, mostrando seus erros no tocante à condução da capitania de Minas Gerais, em todas as matérias, né? Mas, sobretudo, o João Teixeira está preocupado mais com a economia. Tá? Em um momento mais adiante, na consecução da pesquisa, ela será utilizada como documento central, pois que ela descortina a perspectiva de um leitor privilegiado, né, que nas Minas permaneceu por 11 anos, como eu disse anteriormente, com amplo acesso aos documentos guardados da Capitania de Minas Gerais. Ou seja, claro que as instruções é um documento já compulsado pelos historiadores de modo geral. A proposta aqui é lançar um outro olhar sobre ela. Tá? Buscar padrões, os quais o João Teixeira trilhou para, enfim, formular aquelas recomendações, as quais ele sugere a Dona Maria I, que seriam salutares para se reconstruir a economia de Minas Gerais. Né? E, obviamente, ele vai falar de questões sociais, não dá para contornar isso. Né? Deixa eu voltar aqui. Bom, já o segundo documento, ele escapa um pouco ao escopo dos textos, das instruções, mas ela guarda uma aproximação. Eu vou explicar por quê, vou ler o texto aqui, em seguida eu vou explicando. Tá? E depois, se quiser uma abordagem mais profunda, a gente tenta responder as questões formuladas. Já a segunda é um tratado de práticas médicas, escrita por Luiz Gomes Ferreira, em 1735. Ele revela a aproximação de práticas médicas correntes na Europa com a coleta de receitas junto a indígenas e africanos. Ao mesmo tempo que a obra pretende ser útil não só aos barbeiros e cirurgiões, mas também àqueles que quisessem fazer uso de seus ensinamentos. A coleta feita por Gomes Freire revela o contorno de culturas educativas associadas às práticas médicas. Eu estou sugerindo aqui que a professora Thaís, ela abriu a fronteira para o estudo da educação, né? Criou uma fronteira muito extensa, quando ela propôs trabalhar culturas educativas totalmente dissociada, não, preferencialmente não associada ao modelo de escola tradicional. Porque nós conseguimos, então, perceber padrões
de difusão dessas culturas, tanto educativas, associadas a práticas médicas, aos modos de controle da população frente aos modelos de religiosidade impostos, como também ao modo de se portar perante aos monarcas e às autoridades locais, né? E isso aí... Milton, 10 minutos. Pensar... Tá. Oi, sim? Está acabando? 10 minutos já. 10 minutos. Ok, obrigado. Isso quer dizer, então, o seguinte, que é um processo, sim, como foi colocado aqui na abertura do nosso evento, de uma preocupação com a civilidade, né? Vergar essas pessoas que, via de regra, sempre impediam aí, criavam instabilidade nas minas por causa das revoltas, né? E aqui eu não tratei da Inconfidência Mineira, para ter uma ideia, né? Por último, a terceira é o livro de João Cardoso de Miranda, de 1749, reportando as propriedades curativas da Lagoa Grande, né? Lagoa que se situa na atual cidade de Lagoa Santa, né? Lá ele faz um relato pormenorizado das enfermidades curadas pelas supostas propriedades terapêuticas de suas águas, informando que em um dado momento, aproximadamente 3.000 pessoas de diversas partes da capitania teriam recorrido à lagoa em busca da cura definitiva de seus males. A investigação associada a esse texto visa responder algumas questões. Primeira, o trato com as águas da lagoa não seria um derivado de terapias, já do conhecimento da população no geral, provavelmente das populações indígenas? Por que, após a publicação da obra, assiste-se um silenciamento das fontes tocante à água? Como se constituíram as culturas educativas associadas às práticas médicas recorrentes na época? Tá? Esse é o prosseguimento que se pretende dar à pesquisa, com especial atenção no que uma leitura acurada das fontes poderá sugerir, ainda que o problema central que devemos tratar é a existência de culturas educativas relacionadas às práticas médicas naquele contexto. Então, trabalhando com a ideia, para finalizar, a ideia de fronteira aberta, para se tratar isso, o que a gente está tentando fazer lá na UENG, na Universidade do Estado de Minas Gerais, é criar grupos de pesquisa, né? Grupos de pesquisa que possa levantar, catalogar um acervo documental que se possa trazer mais quantidade, e não só quantidade, mas qualidade de documentos que nos possam responder essas questões colocadas aqui nessa proposta, né, de pesquisa que já está em curso, né? Que em breve trarei aí novidades. É isso, obrigado. Obrigado, Wilton, né? Cumpriu rigorosamente, como você mesmo disse, o horário. A disciplina da professora Thaís, que me ensinou. Eu andei reprovando nessa matéria. Gente, então acho que agora é abrir, né, para os debates. Eu acho que quem quiser, né, levantar a mão para fazer as inscrições, fica à vontade. É um balanço, né, um panorama daquilo que a gente está fazendo já há algum tempo e o que as meninas estão aí apresentando nesses últimos tempos, tá certo? Aqui, segunda ordem aqui, gente, parece que é Antônio César primeiro. Fica à vontade. Microfone, professor. Agora, Fabrício, obrigado. Também agradecer a Júlia, Yasmin, ao Wilton, né, aí já ao Fabrício, as apresentações, né, e gostaria, né, de fazer alguns comentários, né, talvez aí, mas não são questões, né, nenhuma pergunta, né, propriamente direta. Quer dizer, da Yasmin, né, de fato, é só, né, cumprimentar pelo trabalho. Eu acho que, né, assim, a Yasmin também mostra bem esse problema que os historiadores, né, com o qual os historiadores se defrontam, né, que são o silêncio das fontes, né, que as suas ausências muitas vezes nos trazem problemas, mas também, né, as possibilidades de contornar essas ausências. Então, acho que a tua exposição, ela, né, mostrou bastante bem esse exercício. Acho que você conseguiu dar conta aí né, das tarefas todas, né? Eu acho que a Thaís deve ter ficado bastante contente com o resultado da tua pesquisa. Da Júlia, eu teria, né, assim, uma pergunta. A Júlia, no início, né, até fez uma
um comentário, né, sobre o título da sua comunicação, né, e desde quando mulher lê nas gerais, né, como se fosse aí, né, fazendo um certo xiste, né, em relação a essa situação. Mas eu fiquei, assim, me perguntando aqui se você vai levar em conta uma situação que é essas mulheres, né, possuidoras de livros, dizer, a maneira pela qual elas entram na posse dos livros, né, porque me parece que na sua exposição, inclusive, quando você fala daquela Francisca Pinta de Oliveira, né, quer dizer, que ela vai, aparentemente, ter os livros a partir, né, da herança, né, que ela recebe de parte do marido, que era lá um cirurgião, né? Ela vai ter, então, alguns livros ali de medicina e tal. Então, é um pouco saber como é que você está pensando, né, em administrar, né, essa situação, porque o que aparece, né, efetivamente, se elas são possuidoras por vontade própria, né, de buscarem esses livros, ou elas são possuidoras indiretamente a partir, então, né, aí de receberem como herança de seus maridos. Tá? Então, uma questão assim para você pensar um pouco. Do Hilton, né, também, assim, que eu acho que está num bom caminho, a hora que você, né, começou a falar dessas instruções, né, eu lembrei aqui de uma comunicação, de uma palestra, né, feita pela Laura de Mello e Souza na nossa primeira edição do colóquio, né, Notas sobre a Pedagogia Implícita de Governadores Coloniais no Século XVIII. Né, eu acho que é um caminho bastante interessante, né, e eu, particularmente, trabalhei com instruções de governo que são similares, mas, né, não é o mesmo tipo de documento com o qual você está se defrontando, mas, né, eu acho que é uma boa sacada, né, e tem aí, né, a gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre esse tipo de documentação. Eu acho que é bastante interessante. E do Fabrício, eu queria fazer, assim, duas observações, Fabrício. Uma delas, né, e daí aquela coisa dos famosos dicionários, né? Porque quando lá você fala de um Frei que ele tem também o epíteto de mestre, né? Porque mestre também é um título utilizado dentro da estrutura eclesiástica. Né? Não necessariamente significa que ele fosse um mestre de primeiras letras, etc. Quer dizer, o termo mestre tem a ver também, né? Veja, aqui é só deslindar, né, como é que o mestre aparece lá. Mas o mestre também é um título eclesiástico. Né? Então, ele pode ter aquele mestre, tá, por conta dessa situação. Então, assim, as palavras, às vezes, chamam a nossa atenção e a gente precisa, né, vamos ver como é que isso chegou até aqui. Que o mesmo acontece lá com o licenciado, né, o Domingos Aranha. Porque, claro, todos os advogados eles precisavam obter licença das câmaras para o exercício, né, da advocacia, mas o termo licenciado, em geral, ele se refere, né, àquele que estudou leis. Quer dizer, ele necessariamente, né, precisaria ter um contato com essa formação. É o primeiro título que ele vai receber, é o título, né, assim, a licença para, né, viver de suas letras, né? É essa a ideia do licenciado. Quer dizer, ele vai ter licença para aplicar, né, o seu diploma lá, para utilizar o seu diploma. Então, né, também, assim, verificar se esse termo licenciado aparece, né, com essa situação, né, perseguir aí um pouco
o nome desse Domingos. Eu acho interessante o levantamento que você fez também da biblioteca do sujeito, né, e do uso que ele faz de determinados textos, né, jurídicos, né, mas é só dizer assim, de dar uma olhadinha nesses títulos, né, nesses nomes, como é que eles efetivamente colam, né, ou foram colados nos nomes desses sujeitos. Então, ok? É isto. Obrigado. Obrigado, professor Antônio César. Obrigado. Gente, como nós estamos aqui, né, com 4 inscritos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bloco com 3, e depois a gente deixa o professor Cláudio para a próxima, e se alguém quiser, já pode até registrar, levantar a mão aí, e a gente faz na ordem, tá? A próxima que está aqui na fila é Thaís. Fica à vontade, Thaís. Bom, parabéns a todos pelas suas apresentações. Eu vou fazer algumas observações só, acho que talvez só uma ou duas perguntas. Júlia, eu fiquei curiosa para saber se um volume é considerado biblioteca. Uma das minhas questões, o César já falou, a origem delas, né? Você chegou a comentar sobre uma, mas em relação ao título, eu nem tinha pensado isso, mas na hora que o César fez a questão dele, eu fiquei pensando, você fala, como é que é mesmo o título? Repete aí, eu esqueci. E desde quando mulher lê em Minas Gerais? E desde quando mulher lê, mas não caímos na já clássica discussão de que ter biblioteca não necessariamente quer dizer que lê. Então, né, acho que essa é uma questão também para o seu próprio título. E se um volume é biblioteca, né? Porque, não sei, se for fazer uma definição disso, eu não sei como que é que se faz, né, nos estudos sobre esse tema, mas fiquei curiosa de saber se qualifica. A Yasmin, eu não vou fazer pergunta, eu pergunto para a Yasmin o tempo inteiro, mas só para reforçar uma coisa que eu achei que foi importante na análise que ela fez no final do texto, que é o fato de um ser professor régio, portanto, um funcionário da coroa, e um outro ser um professor particular, já, de alguma maneira, determina a diferenciação das principais fontes que nós temos acesso sobre eles, e daí o tipo de informação que nós podemos obter, né? Apesar de que, no caso do professor régio, também é possível acessar, caso existam, as fontes notariais, cartoriais, para saber mais sobre a vida privada. Mas é curioso como que o fato de ser um funcionário da coroa despeja muito mais informação advinda desses documentos administrativos. Então, é uma diferença curiosa, né, de que a vida profissional de um fica mais evidenciada do que a do outro. O Fabrício, eu também vou aqui na mesma linha do César. O padre mestre não só tem relação com o que o César acabou de dizer, mas muitas vezes isso é uma coisa que vem de uma tradição da escola de catedral medieval, que é aquele sacerdote que integra essa escola de catedral, né? E eu já vi referências, eu ainda não pesquisei isso a fundo, mas eu já vi referências que o padre mestre aqui seria aquele que tinha algum vínculo com a catedral. No caso, eu só vi referência para Mariana, porque era a única existente. Mas tinha também a ver com o vínculo à catequese executada na própria igreja, da paróquia. Então, é um outro sentido interessante também. O curioso é que a gente, às vezes, se engana ou se deixa levar pela relação padre-mestre, ensino de primeiras letras ou do gramática do latim, porque muitos deles acabaram se empregando como professores régios, por exemplo. Então, as coisas que acabam se misturando. E não é fácil fazer essas distinções. E para o Hilton, eu queria só que você explicasse o que você está entendendo de forma mais clara, para eu compreender também, Hilton,
Porque você chamou de duas formas diferentes. Teve um momento que você falou culturas educativas, depois você falou em culturas educacionais. Se é a mesma coisa, e como que você entende uma cultura educativa? O que seria isso, afinal de contas? Né? Bom, então... Se isso advém né, de uma variante que você está construindo de culturas escolares, ou se é uma outra coisa. Tá? Obrigado, Thaís, pela pergunta. Ao Antônio César, pelas considerações. Hilton. Sim. É porque a gente combinou, então, da professora Cláudia, né, perdão. Integrar esse último bloco, tá certo? Tá certo, perdão. Fica à vontade. Boa tarde novamente a todos aí, e queria começar parabenizando a mesa, as duas alunas e os dois professores, cada um aí com o seu tema e todos, na verdade, conversando entre si, né? Para a Júlia, e acho que também não é uma questão, mas é só trocar com vocês aqui um pouco a experiência com o inventário. Yasmin também pode se aproveitar dessa fonte. Eu primeiro vou na mesma linha que o Antônio César, né, pensar um pouco o estado conjugal dessas mulheres, no caso da Júlia. E você chamou atenção para algumas pretas forras, eu achei bem interessante isso, porque isso pode, né, render aí questões novas, pensar aí nessas etnias. E no caso como você trabalha, Júlia, com os inventários, especificamente você atentar para uma cultura material, que pode estar ligado a esse universo dos livros, como os estantes, as prateleiras, os tinteiros, os sofás, as espreguiçadeiras, né? Então, geralmente nos inventários dos padres eclesiásticos que eu trabalhei, sempre tem uma cultura material que está alinhada, né, com a leitura que advém, né, esses objetos que modam o corpo na leitura, tá? Acho que para pensar um pouco isso. Para o Fabrício, eu queria que você, Fabrício, é um tema que me interessa bastante, parabenizar, porque eu nunca tinha visto um trabalho sobre o escrevente, a gente sempre fala do escrivão, né? E há uma certa, né, umas nuances entre o escrivão, o tabelião, o notário, e aí agora você traz esse outro personagem que é o escrevente. Se você tem né, algumas questões para completar em relação a isso, porque é um tema que particularmente me interessa bastante, essas nuances entre, né, o tabelião, o notário, o escrivão, né, e no caso aí você está trazendo para a gente o escrevente. E você menciona também, Fabrício, dos escravos indígenas. Eu perdi um pouco a cronologia, se você está na primeira ou segunda metade do século, e aí eu fiquei pensando, né, assim, que você disse que encontra bastante a questão da escravidão indígena, mão de obra indígena. Eu queria que você também me falasse um pouquinho disso. E demais, parabenizar a todos aí pelo trabalho. É só isso. Obrigado, professora Cláudia. Eu acho que a gente podia repetir a ordem das apresentações para as meninas fazerem os primeiros comentários, depois o Wilton, ou eu, não sei, enfim, a gente vê. Meninas, Júlia, fica à vontade, tá? Gente, primeiro, obrigada aí pelos comentários e pelas perguntas. Respondendo a pergunta que é comum, né, o Antônio e a Thaís. Quando eu coloquei o título da apresentação dessa forma, eu sabia que essa questão ia surgir. E no texto que eu escrevi para poder... o texto completo dos anais, e eu também falaria isso no decorrer da minha apresentação, se eu tivesse tido mais tempo, ou tivesse colocado isso no começo, que talvez seria uma opção, de que sim, né, é um consenso, de que eu acho que essa autocampanhagem é um consenso, de que ter livros arrolados não significa necessariamente que as pessoas leem os livros, ou sequer que sabem ler, né? Como eu disse, isso eu falei, é uma questão, o título é uma questão muito mais apelativa e provocativa do que necessariamente prática, e essas críticas talvez me façam pensar que talvez não seja uma boa ideia utilizar esse crítico, mas eu insisto que ele é uma boa chamada
porque, na verdade, o que eu pretendo explorar de alguma forma, não agora, mas talvez no futuro não tão distante assim, é justamente outras formas de se apropriar da leitura que não necessariamente saber ler. Não sei se, talvez se apropriar do escrito, não da leitura. Pensar, por exemplo, o caso das mulheres que inventariam inventários, que inventariam, por exemplo, outras pessoas com livros, o fato delas, por exemplo, inventarem já é um contato com a escrita, ou se as mulheres estão escutando os livros em casa. Então, esse título, ele vem justamente para poder explorar, ou pelo menos para poder dizer que futuramente, é um começo essa pesquisa, essas outras formas mais subjetivas de relação com a cultura dos escritos pretende ser explorada. Então, talvez eu deva trocar o título e não usar mais, não tentar ser tão provocativa assim nos títulos das minhas apresentações, mas eu agradeço bastante os comentários sobre ele. E sobre a pergunta da Thaís, especificamente sobre uma biblioteca constituir, ou sobre um volume de livro constituir ou não uma biblioteca, então, admito que eu nunca parei muito para pensar sobre esse questionamento, porque os trabalhos que eu já li, especificamente sobre os livros, todos tratam um volume como compondo uma biblioteca. Acho que, para chamar de biblioteca, essa foi uma questão que eu cheguei a discutir até com o Álvaro em algum momento do projeto de iniciação científica, assim como o fato de serem livros não significa ler necessariamente. É que é justamente isso. Será que compõe uma biblioteca? E aí, pelo que eu me lembro dele ter dito para mim, é que para esse recorte temporal, sim, a identificação de um livro pode ser visto como uma livraria. E dizer que eu achei muito interessante, um baita complemento, o comentário da Cláudia Marques. Esses outros objetos aí, estantes, os tinteiros, sofás, os espreguiçadeiros, as estantes, inclusive, que vêm descritas às vezes junto com os livros, tem um caso específico que agora eu não vou conseguir lembrar, de uma biblioteca de 51 livros que acompanham uma estante, inclusive ela é avaliada toda junto com uma estante. E, curioso, eu anoto sobre tinteiros, sofás, espreguiçadeiros, sobre esses objetos, assim, eu anoto, faço anotações especificamente, assim. Mas eu nunca pensei talvez por ser muito iniciante, nunca pensei em trabalhar esse conjunto de coisas, assim. Pode ser um bom caminho. Agradeço bastante aí as considerações, os comentários e as perguntas. Obrigada. Obrigado, Júlia. Yasmin, fica à vontade. Bom, eu só tenho a agradecer os comentários e todo mundo que escutou. Está um pouco nervosa, ainda estou. Então, acho que foi uma boa primeira experiência. E, bom, ainda tem muito para aprofundar nessa pesquisa. É uma pesquisa extensa e envolve muita gente, muitos documentos. E é isso. Obrigado a todo mundo pelos comentários. Pronto, só isso. Obrigado, Yasmin. Olha, não fica preocupada, as primeiras vezes são inesquecíveis justamente por isso, esse frio na barriga. Obrigado. Hilton, fica à vontade, a palavra é sua. Thaís, obrigado pela pergunta. Eu digo para você o seguinte, Thaís. Eu acho que culturas educativas, sim. Não é falar em cultura educacional. Foi um deslize, talvez eu tenha cometido aqui, por ouvir tanto no dia a dia cultura educacional, né? Na realidade da universidade lá. Mas na verdade, eu vejo, cada vez que a gente vai colhendo documentos, a gente percebe que o educativo tem que ser estendido o conceito de uma forma mais ampliada, né? Ainda que saibamos que os conceitos, na medida que realidades de pesquisa vão se apresentando para a gente percebe que ele precisa sofrer algumas modificações. E é isso que fazemos aí no dia a dia com você, né? Com os nossos grupos de estudo. Eu diria para você que eu tenho procurado um padrão. É uma ação, digamos assim, extensa, porque primeiro eu tenho o feeling do que é cultura educativa e busco os padrões, mas aí a quantidade de fontes que se apresentam, elas me fazem pensar um pouco, sentar e pensar como fazer isso. Então, por exemplo, quando a Cláudia falava lá sobre as limitações de se encontrar os personagens que ela quer retratar, eu falei lá das questões dos pedidos de obtenção da honra de ser validade de Cristo, mas há outros documentos que são importantíssimos para a gente tratar isso. Por exemplo, e a questão de ser comissário do Santo Ofício,
e familiar do Santo Ofício. Tá? Muitos dessas elites locais aí foram para fazer uma comparação com o trabalho que a Cláudia faz, não tem a ver diretamente, mas o trato com as fontes, sim. Então, na realidade, eu entendo também, na medida que for avançando, de for trazendo essas instruções e fazer esse filtro que eu anunciei inicialmente, o que é efetivamente da fonte, e que traz toda uma compreensão preconceituosa sobre o dia a dia, sobretudo daquela população que a Laura chamou de aluvial, né, do aluvionismo social, especialmente, mas que depois tem uma retratação diferente, para buscar como que esses grupos também se orientavam contra a ação do Estado, efetivamente, né? Não foram poucos os motins que aconteceram nas vilas, essencialmente, né? Mas, de um modo geral, essa cultura associada à civilidade, que você chegou a falar aí na segunda-feira, ela demonstra o quê? Que alguma modificação foi realizada, né? Que as pessoas se tornaram mais, de algum modo, mais disciplinadas, né? Uma vez que esses modelos todos, eles visam a disciplinarização. Desde o processo de fazer casar os brancos com as brancas, né? Deflagrado pelo o Dom Lourenço de Almeida e com a ação dos bispos, como depois mostrar o malogro que foi a economia mineratória por uma série de providências que os governadores não tomaram. E para além, Thaís, dessa discussão que o intendente faz, né, lá com as memórias, é preciso destacar o seguinte, né? E os processos de residência? Que eu sinceramente, uma ou outra obra que eu vi tratar dos processos de residência. O que são processos de residência, para quem não sabe, né? Processo de residência é que toda vez que um governador, um ouvidor sair, a população local tinha que dizer se ele foi bem ou mal no exercício do seu cargo. E, por sua vez, esses documentos iam lá para Lisboa e, em alguns casos, eles eram divertidos. Assumar mesmo no próprio discurso político, né? O assumar mesmo com a mercê disso, que ele foi acusado por ter matado Felipe dos Santos sem julgamento, e ele ficou na geladeira lá durante muito tempo. Ele foi receber como a própria Laura conta, ele foi impedido de ir beijamão, porque já estava sendo considerado persona não grata. Então, esses processos de sindicância, né, eles são decisivos, né? De sindicância, não. Oh, meu pai, daqui a pouco eu lembro. Eles foram decisivos para a gente colher... Residência? Residência, obrigado, Thaís. Eles foram decisivos nesse intuito. Então, olha só, eu lembro até de uma coisa quando o Luciano estava lá no doutorado comigo, falou, você não pode pensar lá no pote de ouro no final do arco-íris, você não vai dar conta de terminar sua tese. E realmente, num dado momento, eu vou ter que editar e trabalhar de um modo mais compartimentado esses documentos, né? Mas sem perder a conexão entre eles. Então, eu estou com um conceito cuja responsabilidade é sua, de falar de culturas educativas, sobretudo nesse contexto de Minas Gerais. Cultura educativa são padrões comportamentais que são irradiados de alguns lugares e são impostos, não sem que haja resistência, obviamente, e que são um processo constante de mutação, né? Por aí, especialmente. Mas aí, vários autores nos apresentam como iniciativa, né? Por exemplo, jogo de escalas, o recorte da microhistória, como fazer isso? A la Ginsburg, por exemplo, ou com Chartier, que as culturas se modificam a partir das tensões sociais locais. Enfim, na realidade, a gente está num processo ainda de construção disso, e a pesquisa empírica, eu acredito que seja essencial para a gente cada vez mais instrumentalizar melhor o conceito de culturas educativas, né? Cuja criadora mora aí você. É verdade, não. Eu não. Você que está forjando. Eu estava falando. Pelo menos as obras que. Eu vinha discutindo práticas educativas, depois nós fomos pensando em eventos educativos, mas não cheguei a conclusão nenhuma até agora. Não criei esse conceito ainda, não. Mas ele tá na praça, porque está sendo usado recorrentemente. Então. Obrigado, isso. Obrigado, Thaís. Obrigado, Hilton. Gente, vou tomar então aqui, pedir licença só para
não é, né? Não tem nem condição de responder, pelo menos, né, o comentário do professor Antônio César da Thaís. Gente, eu estou completamente, assim, eu tenho, enfim, tudo isso que vocês comentaram, assim, eu tenho completa certeza, mas como vocês sabem, eu sou professor em início de carreira e eu ainda não consegui criar estratégias como vocês conseguiram, de conseguir conciliar matérias, às vezes muito fora da minha realidade de pesquisa, né? Conciliar isso também com concursos para tentar avançar nessa pesquisa que está no radar, gente, concordo completamente, né? Tentar nuançar melhor quais são esses títulos, por que eles aparecem, qual é a trajetória, inclusive formativa, às vezes, para, enfim, né, essas figuras deterem esses títulos. Então, concordo muito e estou tentando, gente. Assim, né, o caso do projeto sob supervisão da Thaís, no pós-doc, projeto de 1 ano, eu consegui avançar, consegui estabelecer uma lista, mas realmente faltou fôlego mesmo para ir atrás dessa lista maior. Eu consegui encontrar quase que por coincidência 4 indivíduos, 4 escreventes, que eu tentei trabalhar no relatório, e se tudo correr bem, talvez viram um artigo aí em breve publicado. Então, vocês estão assim, cobertos de razão. Assim. Na verdade, eu cada vez fico mais surpreso como que vocês conseguem fazer isso, né? Ontem, por exemplo, a Ana Cristina estava falando que está dando 4 matérias na graduação, mais uma na pós, são 5, gente. Dando 20 horas aula. Gente, que loucura que é essa? E aí, o que acontece? Né? Como eu estou como professor contratado, às vezes é matéria que não tem nada a ver, né? Política educacional século XX. Não dorme, não come, não tem fim de semana. É assim que a gente consegue. E ainda faz evento. Então, o comentário do professor Cláudio, né? Na verdade, o nosso trabalho se intensificou. Porque num eventual evento presencial, a gente teria criado uma estratégia de dar pausa nas disciplinas. Mas está todo mundo aqui dando disciplinas. A minha segunda-feira eu participei muito pontualmente, porque é aula de ponta a ponta. Hoje mesmo também eu vou só até as 10h30. Então, né, resumindo, tem toda a razão, mas a gente precisa, então, criar condições de avançar nessa pesquisa, tá bom? Em relação... E aí, deixa eu ver se é isso mesmo. É o caso da Thaís também. E aí, né, justamente para a dificuldade de identificar a trajetória, essas pessoas desaparecem, depois reaparecem, isso aí tem a ver com essa pesquisa que tem que ser um pouco mais de fôlego, né, um avançar sobre a fonte de maneira mais consistente, tá certo? Para comentário da professora Cláudia. Professora Cláudia, é o seguinte, em relação a nuançar escrevente, ou melhor, escrivão, notário, eu não cheguei a avançar nesse debate, mas o escrevente aqui é uma figura claramente assim, percebida nos meus testamentos, né? Porque, grosso modo, eu trabalho com testamentos dos livros de registro de testamentos, ou seja, é a última fase. Então, lá está claro quem escreveu, quem foi o escrevente, quem autorizou, quem aprovou, quem abriu, e são figuras muito distintas. Então, eu usei o termo, às vezes, né, na falta de ou talvez para identificar um perfil mais específico, mas claramente são advogados, são licenciados, são clérigos e são militares, né? Clérigos e militares, eu acredito que deve fazer um pouco da parte do treinamento mesmo, por causa das condições de trabalho, né, entre aspas aqui, naqueles momentos de maior tensão, eles têm que estar preparados para redigir um testamento que para aquela sociedade é de extrema importância, significa se preocupar com a boa morte, enfim, toda a discussão sobre, né, escatologia do homem no período moderno, pós-tridentino, está intimamente relacionado com o testamento. Então, né, e eventualmente, se você consegue preparar essa boa morte, consegue fazer ela mais alentada, você consegue produzir um testamento com bastante antecedência. Então, é isso assim, que eu consegui fazer. Em relação à escravidão indígena, assim, eu nem tenho adotado o termo escravidão indígena, porque os indígenas, em teoria, principalmente no século XVIII, não podem ser escravizados. Eles são administrados. A administração indígena tem características que são importantes, que as diferencia da escravidão. Primeiro, a administração ela não é hereditária. Então, por exemplo, filhas de índias administradas não são automaticamente administrados. Isso tem a ver um pouco com o papel, né, desse trabalho de catequese que está ali inserido, em teoria, em relação à administração dos indígenas. No caso desse casal em específico, ambos são paulistas. Eu acredito que isso deve ser uma herança, porque isso é menos comum em Minas. Mas isso não quer dizer que não existem em hipótese alguma. Né? Existem aldeamentos, existe um trabalho de catequese bastante consistente em Minas.
No caso deles, no caso, por exemplo, da Francisca Poderosa, ela deixa isso muito claramente, né? Algumas indígenas são administração, vamos dizer assim, a administração passa para o herdeiro dela, que é filho, não é filho do Domingos, mas o Domingos é tutor desse filho. E lá fica claro, assim, as crias não são administrados, estão ali em outro papel. Provavelmente vão virar agregados da casa, pensando nessa realidade de uma família extensa, etc. Então, é até aqui que, assim, que eu posso responder em relação à exploração da mão de obra indígena. Mas, como eu trabalhei com outros inventários, esse é o único caso de uma família que se utiliza mais largamente dessa mão de obra. Nos demais, eu, por exemplo, não encontrei, tá bom? Pelo menos não para essa realidade que eu pesquisei, que é Ouro Preto, né, ou Rio das Mortes e a comarca de Vila Rica. Eu errei, né, gente? Mas, enfim, são essas duas que eu trabalho. É provável que, talvez, né, em outras comarcas, em outras regiões, essa mão de obra era mais utilizada. Tá certo? Gente, esclareci tudo. Alguém quer, sei lá, mais um esclarecimento? Acho que não, né? Gente, então podemos abrir aí um novo bloco de inscrições. Quem tiver disponível, quem tiver interesse, pode fazer a sua inscrição levantando a mão. Tem que ser o último, né, Fabrício? Porque nós já estamos aqui perto do horário. É o último. Mas, por enquanto aqui, quem está inscrito, professor Cláudio, fica à vontade. Enquanto o pessoal se inscreve, eu vou falando. Em primeiro lugar, parabéns a todos, né? As comunicações foram bastante ricas. Eu só vou levantar eu não vou fazer pergunta para ninguém, mas vou levantar uma dúvida. Para mim é um problema a ser resolvido com relação ao trabalho da Júlia, que o trabalho da Júlia ofereceu um indício positivo aí, que é a ausência ou a menor presença, vou chamar assim, dos livros religiosos nos inventários analisados. Eu aproveitei enquanto isso e fui olhar o banco de dados da Cláudia, que ela me passou já há bastante tempo para olhar e eu ainda não consegui olhar direito, e aproveitei para ver rapidamente algum catálogo, coisa para ver se há de fato, né, uma presença menor de obras religiosas nas mãos de leigos. Né? Conversando com a Ana Cristina Lage, eu supus, e isso pode ser uma hipótese, de que livros religiosos não são comuns na mão de pessoas que não são membros do clero, por causa da questão da heresia, da reforma, né, da proibição da leitura da Bíblia em vernáculo, toda aquela discussão que vem lá do Concílio de Trento, que eu acho que ainda tem reflexos até o século XVIII. Por um lado, isso; por outro, aí a questão do esforço editorial iluminista. Então, pensando nos dados que a Júlia tem, isso, de fato, não é uma coisa para a gente comentar agora, é só podemos até pensar em alguma discussão específica sobre isso no futuro, né? De repente, chamar o Vilauta, o Álvaro, para a gente tentar construir uma ideia sobre isso. Essa questão que se supõe, né, em sociedade. Quando você pensa em sociedade tradicional, a primeira coisa que vem à cabeça é todo mundo carola. Se é todo mundo carola, os livros vão ser predominantemente religiosos. E não, eu não encontro isso. Só para jogar um dado a mais aqui, o catálogo da Biblioteca do Conde da Barca, um manuscrito de 1818, está lá na Biblioteca Nacional. Tem 220 páginas. As 4 primeiras páginas são de teologia, né? E só, o resto desaparece. E com um detalhe que tem uma parte disso que chama-se teologia heterodoxa, quer dizer, isso, né? Em 1818, beleza, já dava margem para uma negociação melhor. Se ele fizesse isso em 1780, ele ia ter problemas sérios com a Real Mesa Censória e com, né? Enfim. Então, para a gente, né, de fato, não é nenhuma pergunta a ninguém, mas comentar que essa é uma discussão que a gente pode fazer sobre... Fabrício, eu não estou lendo aqui, só não consigo falar, depois eu leio. Pensar, né, uma discussão sobre essa coisa do livro religioso. Na minha cabeça também é uma presença muito grande. Mas eu não vejo essa presença de livros religiosos, exceto
quando a figura é religiosa, né? Quando é a doação do Frei Manuel do Cenáculo, ou a biblioteca do convento XYZ, ou o inventário do padre e tal. Em geral, quando você muda esse lugar social, você não tem essa predominância, né? Isso não... e o teu trabalho está confirmando isso, está oferecendo mais dados para confirmar, o que para mim é uma hipótese, uma suspeita ainda, que eu acho que a gente podia explorar em trabalhos futuros. Tá? Obrigado, professor Cláudio. Deixa eu ler o que você escreveu aqui. Ah, tá. Desculpa, gente, é que eu estou sem aqui. Peraí, gente. Oh, meu Deus. Quem que é o próximo? Desculpa, eu não percebi, gente. Professor Cláudio. Não, acho que ninguém mais ninguém tinha levantado. Não tem mais ninguém inscrito. Ô, César, eu caí aqui. Você fez alguma consideração para mim e voltei rapidinho. César não, Cláudio, desculpe. Oi? Você fez Não teve nada, não. Não, é só um geral. Geral sobre essa coisa da posse do livro religioso. Assim. Tá certo, ok. Uma dor atrás da nuca que me incomoda há algum tempo. Entendi. Júlia, você quer responder o comentário, fazer um breve comentário? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Mais alguma inscrição, né? Já que a gente não tem inscritos. Adiantar da hora, hein, Fabrício? Eu acho que... Júlia, quer fazer o comentário? Tudo certo. Agradecer, eu acho. Essa é uma observação interessante, assim, no caso das bibliotecas pertencentes a mulheres, eu acho que esse comentário se torna ainda mais interessante. Tem muito a ver com o que a Thaís estava falando, ela observou o meu trabalho mais cedo, porque é difícil saber, e na verdade, no caso das mulheres especificamente, isso precisa ser considerado também, como esses livros vieram parar, né, da biblioteca dessas pessoas. Eu não estou me lembrando agora qual que é o resultado que o Vilauta dá sobre qual que é a categoria com maior número de volumes. Mas ele também tem o objeto das luzes, né? Então, para Mariana, nesse momento de 1750 e 1822, especificamente nesse recorte, o que, pelo menos, foi a hipótese do Álvaro também para o primeiro ofício, era de que fosse mesclado, não a presença de livros iluministas e livros religiosos. Eu fico pensando que, por exemplo, eu acho que na minha apresentação, de fato, os livros religiosos aparecem em menor quantidade, mas só em relação os volumes que são de ciências exatas e naturais. E do 103, 86 está em uma biblioteca só. Então, que era da Francisca Penta de Oliveira, que é a casada com o Antônio Duarte, né? Foi um grande minerador, um médico reconhecido também. Então, acho que a gente lida com essa relação no que diz respeito à quantidade de volumes, essas categorias, a gente lida com essa própria relação do número de volumes com o número de bibliotecas também. Né? Então, eu acho que realmente é um tema que precisa ser mais explorado. E perseguir também, né, a trajetória dessas mulheres, que eu acho que pode responder mais também sobre o próprio contato que elas têm com a cultura escrita e talvez até com a leitura em si, né? Obrigada. Não sei se eu fui muito objetiva ou muito explícita. Talvez eu tenha ficado confusa, mas... Obrigada. Obrigado, Júlia. Só uma coisa, eu esqueci de mencionar, a professora Cláudia perguntou isso também. O que acontece? Essa família que eu mencionei, do Domingos Maciel Aranha, ele relata no testamento que ele está em atuação nas Minas desde 1704. O inventário dele é de 1760. E o testamento da Francisca Pedrosa, ou Poderosa, é de 1742. Então, são pessoas atuando aí nos primeiros anos, inclusive como descobridores de veios auríferos, muito no início mesmo do processo de colonização, né? Gente, dado o adiantado da hora, quero agradecer todos os presentes, reforçar o convite para as nossas atividades agora de 5 horas. É a nossa conferência de encerramento, que vai ser, né, proferida pelo professor Juan Jerónimo Baldussi, da Universidade Nacional de Luján, Escolas de Primeiras Letras, entre 1770 e 1820. Tá certo? Quero agradecer mais uma vez o convite, a participação de todos. Espero contar com a presença de vocês agora às 5 horas, tá certo? Obrigado.